Fale, Itanhaém. Essa é uma das vezes que eu venho nessa tribuna mais importante que eu venho até hoje. Desde que eu virei vereador, até mesmo antes de estar vereador, a gente vê muitas denúncias, muitas coisas que se falam, mas pela primeira vez eu acredito ter aqui grandes indícios corroborando com tudo que eu venho falando, que eu não sei se é incompetência ou se é má fé, mas eu vou falar para vocês aqui hoje dos uniformes escolares. Sim, os uniformes que foram prometidos para a primeira semana de aula e que até hoje não chegaram. Os uniformes que deviam ter sido contratados no ano passado e não foram contratados. E o que eu achei de irregularidade nisso? Várias coisas que chegaram a mim, começando dia 4 de janeiro, quando um jornalista investigativo gravou um vídeo que chegou em minhas mãos, denunciando várias irregularidades. No vídeo ele diz que encontra grandes indícios de direcionamento no edital. Mais do que isso, que o tecido exigido nesse edital é um tecido de qualidade inferior ao da última contratação e um preço superior. Mais do que isso, é um tecido que ele diz que é um tecido de se mandar fazer, é um tecido que não se tem em prateleira para vender. E mais do que isso, se pedem excessivos laudos desses tecidos, que se precisa mandar para fazer. E se pede quando isso? Dia 5 de janeiro, onde os laboratórios estão fechados. E aí o que acontece? Diante desse vídeo, o que eu faço? Eu venho pessoalmente acompanhar essa licitação, chego lá para acompanhar e já encontro uma coisa muito estranha, quando a pregoeira, depois de algum tempo, com os envelopes abertos em mãos, sai, diz que o sistema está lento, vai sozinha para a sala dela e volta com o resultado. Eu achei muito estranho, coloquei isso na minha denúncia ao MP, se for preciso que me chame para testemunhar, e a pregoeira também. E depois, 2 dias depois, a empresa vencedora desse certame, né? Que a hora que a pregoeira chegou lá e colocou quem era o primeiro lugar, foi tranquilo. O segundo lugar não reclamou de nada e um sorrisinho no canto da boca. 2 dias depois, a empresa vencedora me procura no meu gabinete, ao lado do meu assessor, e durante 20 minutos me relata as mesmas coisas que aquele jornalista investigativo falou, que estava com medo de ser derrubada, porque pediam-se tecidos que não eram usuais, que eles teriam que produzir e pedir laudo se os laboratórios estariam fechados, e foi me relatando tudo isso, e foi me reportando dia a dia o que foi acontecendo. Foi quando ele pedindo mais prazo para a pregoeira, porque ele queria sim apresentar, e pasmem, sabe quanto que era mais barato a proposta dele? 700 mil reais, 700 mil reais mais barato do que o segundo colocado, e não deram esse prazo. Perguntaram, você tem alguma comprovação que o laboratório está fechado? E ele mandou, está aqui, mandou a procuração, mandou o comprovante e não teve os tempos hábeis, conseguiu produzir as amostras, entregou. Eu relatei isso ao MP na conferência que a gente teve e falei que tinha alguns dias para que realmente acontecesse a avaliação das amostras, e dito e feito, derrubaram o primeiro colocado, com as amostras entregues apenas sem os laudos, que precisavam de mais 10 dias, segundo o laboratório, 700 mil reais. Em favor da segunda colocada. E acaba aí? Não, agora entra em cena Dr. Eduardo Belo Vicentim, um advogado que foi responsável por desmantelar a máfia dos uniformes 10 anos atrás. Sim, derrubou o presidente da FDE, conseguiu bloquear mais de 100 milhões de reais em patrimônio de terceiros. E quem é ele, né, filho do pão? É filho da terra, criado em Itanhaém, nascido em Itanhaém, e também está indignado com as coisas que ele vem encontrando aqui, e começou a se debruçar nas nossas licitações, e pegou esse edital, e viu, e pesquisou, porque é um cara que conhece, e se identificou para quem que estaria sendo direcionada essa licitação. Que ele fez? Ele fez uma declaração 7 dias antes da abertura dos envelopes, 63 dias antes de se declarar a vencedora, que foi a segundo lugar, e adivinha quem é? Empresa Infinity, a mesma registrada aqui. E sabe como que ele derrubou o presidente da FDE? Como que ele bloqueou 100 milhões de patrimônio? Fazendo a mesma coisa, levantando para onde estava sendo direcionado, e teve toda essa repercussão. E é isso, tudo isso aqui foi juntado, e na sexta-feira foi dado entrada no MP. E eu venho nessa tribuna para pedir mais ajuda, para que vocês divulguem isso, para que a imprensa noticie, para que o MP realmente faça alguma coisa, para que venham outras instâncias, que venha a GAECO, o TCU. O que está acontecendo não pode acontecer. O ganhador relatou a mesma coisa, um jornalista investigativo e um advogado de renome registrou o que havia acontecido, o que ia acontecer, e deu na lata. A segunda lugar foi ganhadora, e aí ela tinha todos os laudos, ela tinha tudo o que precisava, laudos esses que só seriam possíveis se ter, se você já soubesse de antemão o que seria pedido no edital. Então a única empresa que conseguiria ter foi a que ganhou, como foi protocolado aqui, e a gente quer que isso vá
a fundo e que a gente tome as devidas providências, porque não dá para esse